Olá pessoal, me chamo Antônio Cavalcante, sou graduando do curso de Engenharia Civil na Universidade Federal de Alagoas, campus do Sertão, faço parte do grupo PET Engenharias e hoje estou trazendo para vocês um exercício da disciplina Mecânica dos Sólidos 1 com o assunto treliças e nós iremos fazer o cálculo de uma treliça a partir do método dos nós. O enunciado do nosso exercício diz o seguinte: usando o método dos nós, determine a força em cada elemento da treliça mostrada na figura. Indique se cada elemento está sob tração ou sob compressão. Então, está aqui a nossa treliça que foi modelada no software F2. Nós temos uma treliça aqui composta por 9 barras e 6 nós. Né? Cada pontinho desse representa um nó, que é, no caso, a parte da estrutura que interliga, né, que une duas ou mais barras. E, inicialmente, nós podemos ver aqui que temos 2 apoios. É interessante, se você não está familiarizado ainda, tentar entender como funcionam as representações dos apoios, né, para saber se é um apoio de primeiro, segundo ou terceiro gênero. Então, inicialmente, nós iremos fazer o cálculo da nossa treliça com o objetivo de encontrar as reações, né, os esforços em cada barra, e para saber se cada uma das barras está comprimindo ou sendo tracionada. Inicialmente, para qualquer cálculo de treliça que venhamos a fazer, o primeiro passo é fazer o diagrama de corpo livre, que é justamente o momento onde nós devemos determinar, analisar e encontrar todas as reações existentes na nossa estrutura, considerando ela inicialmente como sendo ela como um todo, sendo um corpo livre, e inicialmente também devemos numerar, né, as nossas barras e os nossos nós. Nesse caso, eu resolvi colocar as barras enumerando-as e os nós colocando letras, porque para mim assim fica mais fácil de fazer os cálculos. Então, aqui nós podemos analisar, e nós temos aqui as forças externas, que são representadas pelas setinhas em azul. Cada força com a intensidade aqui, nós temos essa de 4,5 kN, essa de 18 kN, 4,5 kN novamente, e essa aqui embaixo de 10,8 kN. Nós temos aqui na nossa estrutura 2 apoios, né? Esse primeiro apoio aqui é um apoio de primeiro gênero, nós podemos ver aqui pela sua representação. Esse apoio ele vai impedir a movimentação da nossa estrutura em uma direção. Nesse caso aqui é na direção vertical, né, pela representação. E este outro apoio aqui é um apoio de segundo gênero. E apoios de segundo gênero, também como podemos ver aqui pela representação, ele impede a movimentação em 2 direções. Então, esse apoio impede a movimentação tanto no eixo vertical como no eixo horizontal, porém não consegue impedir o momento, né? Não impede que essa estrutura ela se movimente, ela rotacione nesse ponto aqui. Então, inicialmente devemos analisar e identificar quais são as reações dos apoios. Como eu havia dito, nós temos esse primeiro apoio aqui com a reação vertical, que eu vou chamar de VB. O nosso segundo apoio aqui de segundo gênero vai impedir em 2 direções, que é a reação vertical VF e a reação horizontal HF. Feito isso, nós conseguimos agora reconhecer todas as reações existentes na nossa treliça, feito agora com o diagrama de corpo livre. O segundo passo agora é justamente encontrar os valores, a intensidade dessas reações. E nós iremos fazer isso utilizando as equações de equilíbrio que nós conhecemos. Aqui, para o cálculo das reações, nós iremos fazer o seguinte. Iremos inicialmente fazer o somatório das forças no eixo vertical, o somatório das forças em Y, sabendo que a estrutura está em equilíbrio e, portanto, o somatório deve ser igual a 0. Nesse caso, já fiz aqui o somatório das forças em X, porque como nós podemos analisar na estrutura, nós só temos
essa representação aqui da força da reação horizontal HF, e se você reparar, não tem mais nenhuma outra reação horizontal. Portanto, a minha reação HF é igual a zero. Na verdade, ela não existe, porque não é necessário. Não existe nenhuma outra força horizontal para que ela impeça, né, no caso, faça o equilíbrio. Partindo agora para o cálculo das reações, no caso, no eixo vertical, nós teremos aqui todas essas forças que são das nossas reações externas, né? Nesse caso, todas as reações que estão para baixo, nós colocamos sinal negativo, né? Que são essas reações em azul. E as duas forças que nós colocamos aqui, VB e VF, são as reações dos apoios. E nós estamos, por convenção, considerando que elas estão apontando para cima. Pode ocorrer em qualquer exercício de considerarmos para cima, mas venha a dar um valor negativo, ou seja, quer dizer que a orientação é a oposta da que nós adotamos. Fazendo esses cálculos, nós encontramos que o somatório de VB mais VF é igual a 37,8 kN. No momento, não conseguimos ainda reconhecer qual a intensidade dessas duas forças. Então, nós precisamos de um outro cálculo para encontrar uma das forças. A ideia, quando nós temos duas incógnitas no somatório, é tentar, através da equação do momento, anular uma das reações, anular uma das incógnitas. Quando eu me refiro a anular, não quer dizer, né, que a força não existe, mas sim que no cálculo que nós iremos fazer, essa força ela não vai entrar. Então, nós iremos fazer o momento em relação ao ponto B, que é esse ponto aqui. Se vocês repararem, a reação vertical B ela não entra no cálculo porque a definição de momento é justamente a multiplicação da intensidade da força pelo braço de alavanca, ou seja, a distância da força perpendicular ao ponto que estamos analisando. Como estamos analisando o ponto B e a minha reação está sendo aplicada no ponto B, o braço da alavanca é igual a zero, então ela não entra na nossa conta. Então, fazendo aqui o nosso somatório dos momentos, nós temos a força de 10,8 kN vezes o braço de alavanca, que é justamente a distância perpendicular da força em relação ao ponto, que é de 3,6, com um sinal negativo. Neste caso, nós estamos adotando a conversão tradicional, que é justamente quando a minha força tende a girar a minha estrutura no sentido horário, né? Veja que essa força ela tende a girar a minha estrutura em relação ao ponto B no sentido horário, nós consideramos que o momento é negativo, por isso colocamos o sinal de menos. Se alguma força, porventura, venha a girar, né, tende a girar a nossa estrutura em relação ao ponto B no sentido anti-horário, nós iremos considerar como positivo. Temos aqui a nossa força próxima de 18 kN, com o mesmo braço de alavanca de 3,6 e com sinal negativo também. Essa próxima força tende a girar no sentido horário, então é menos 4,5 vezes o braço de alavanca, que é o dobro de 3,6, visto que aqui também é 3,6, essa distância aqui. Então, por último, nós temos aqui a minha reação vertical F. Como ela está sendo, por convenção, nós estamos adotando para cima, ela tende a girar a nossa estrutura no sentido anti-horário. Por isso que nós colocamos o sinal positivo, vezes também o braço de alavanca aqui, essa distância de 7,2 metros. Essa força aqui, se vocês repararem, ela também não entra no cálculo do momento, porque a única força que faz com que a estrutura gire é a força que está atuando perpendicularmente ao braço de alavanca. Veja que o braço de alavanca dessa força, no caso, é essa distância aqui. Porém, como a minha força não está atuando perpendicular a esse ponto, ou seja, se ela estivesse na horizontal, aí sim ela seria incluída no cálculo. Mas ela está atuando diretamente no sentido do ponto, então ela não faz nenhum tipo de influência, não tem como, através dessa força, a estrutura girar em relação ao ponto B. Por isso que nós consideramos igual a zero.
Feito isso, nós temos aqui o somatório do momento, e com isso nós encontramos a reação vertical F, que é a única incógnita aqui do nosso somatório, que é justamente VF igual a 18,9 kN. Voltando aqui para o nosso somatório das duas reações, nós substituímos o valor de VF e encontramos que VB, né, passa pelo outro lado, né, subtraindo, VB é igual a 18,9 kN. Encontramos as nossas reações, sabemos de todas as forças que estão atuando na nossa treliça, e o próximo passo agora é calcular, né, o cálculo propriamente dito das reações, no caso internas, em cada barra. Nesse caso, como foi dito anteriormente, nós estamos utilizando o método dos nós. O método dos nós, ele nos fala que devemos fazer o somatório das forças, assim como fizemos o somatório global da nossa estrutura, porém agora analisando nó por nó. Iniciando no nó A, que nós iremos fazer agora, esse cálculo, e nós devemos levar em consideração todas as forças que estão atuando no nó. Quando falo as forças que estão atuando no nó, são as forças relacionadas a cada barra que está sendo unida pelo nó. Então, nesse nó aqui nós temos a barra 1 e a barra 2. E eu irei representar as forças que estão atuando nela por F1 e F2. Fazendo o somatório das forças em X, nós encontramos que F2 é igual a zero, porque na horizontal, neste nó aqui, nós só temos essa força F2 igual a zero, ou seja, não existem forças horizontais atuando neste ponto. Fazendo o somatório das forças em Y, nós temos o seguinte: menos 4,5 kN da minha reação aqui em azul, da minha força em azul, perdão, e nós temos aqui a força F1, também menos, porque ela está apontando para baixo, menos F1, e nós encontramos que F1, a minha força 1, é igual a menos 4,5 kN. E isso me diz que a minha barra ela está sendo comprimida. Como nós havíamos visto anteriormente no enunciado, o exercício pede para que a gente encontre, né, as reações internas em cada barra e que a gente identifique se está tracionando ou comprimindo. A ideia para o método dos nós é que, quando nós não conhecemos as forças, ou mesmo conhecendo, o ideal é sempre colocar as nossas forças saindo do nó, ou seja, apontando para fora do nó, como nós fizemos aqui. Muito bem que elas poderiam estar apontando no sentido real para dentro do nó, mas sempre considera saindo do nó. Com isso, os valores que encontramos aqui nos somatórios vai me dizer diretamente se ela está comprimindo ou tracionando. Se a minha força no cálculo for negativo, como vimos aqui, a nossa barra está sendo comprimida. E o sentido real da força é entrando no nó, no caso apontando para dentro do nó. Se a minha força der positivo, quer dizer que a minha barra ela está sendo tracionada e o sentido que nós adotamos é o correto. Então, neste primeiro nó, nós encontramos que F1, menos 4,5 kN comprimido, a minha barra 1 está sendo comprimida, e a minha barra 2, pelo que estamos vendo aqui, não está ocorrendo nada com ela, não está sendo nem comprimida nem tracionada, porque a força foi igual a zero. Para ajudar no nossa resolução, vamos aqui preenchendo a nossa tabelinha com a barra, a força que está atuando na barra e o tipo de reação, no caso se essa barra está sendo comprimida ou sendo tracionada. O próximo nó que nós temos aqui é o nó B, é o nó que está aqui na nossa reação, no nosso apoio de primeiro gênero. Neste caso nós temos aqui a força F3, que é da nossa barra 3, e temos a particularidade de que essa força ela não está sendo apontada em nenhum dos eixos. Então nós temos esse caso, onde nós temos aqui uma força que nós teremos que fazer a decomposição dela nos eixos X e Y, para que assim possamos fazer o somatório, visto que não tem como somar a minha força F3 aqui da maneira que ela está. Como nós fazemos isso? Nós temos que encontrar esse ângulo θ que está sendo
mostrado aqui na figura, porque a decomposição dessa força se dá por seno e cosseno nos eixos x e y. Para encontrarmos este ângulo, iremos fazer, através da relação trigonométrica, a tangente do ângulo. Podemos reparar aqui que essa barra 3 com a barra 5 e a barra 4 formam um triângulo retângulo, e nós conhecemos essas distâncias, como vimos anteriormente. Então, nós podemos utilizar a relação da tangente para encontrar esse ângulo. Sabemos que tangente é igual ao cateto oposto sobre cateto adjacente. Como vimos anteriormente, o cateto oposto vale 1,95 metros, o cateto adjacente 3,6 metros. Então, fazendo o arco tangente ou tangente inverso, nós encontramos que o ângulo é de 28,44 graus. Conhecendo o nosso ângulo, podemos agora partir para o somatório das forças. Inicialmente, iremos calcular as forças em Y, e nós temos aqui, mais uma vez, como havia explicado, sempre as forças, mesmo conhecendo já, como nós encontramos aqui, a força F1, nós poderíamos até colocá-la para baixo, se fosse o caso, mas considerando sempre como todas as reações das barras saindo do nó, apenas forças externas de reação ou forças externas assim que nós consideramos com a sua orientação original. Sabendo disso, nós iremos calcular. O somatório das forças em Y nos dá o seguinte: nós temos 18,9 kN menos, aí nós temos a nossa força F1 que encontramos, aí você substitui o valor encontrado com o sinal, no caso menos 4,5, mais a minha força F3, no caso decomposta, né, a componente em Y, e nós sabemos que a componente em Y da minha força é dada pela intensidade, a própria F3, vezes o seno do ângulo formado com a horizontal, que encontramos aqui que é 28,44. Então essas são as únicas forças que estão atuando aqui no eixo Y do meu nó B. Com isso nós encontramos que F3 é igual a menos 30,2 kN. Como deu negativo, nós concluímos que a minha força F3 é de compressão, ou seja, a minha barra 3 está sendo comprimida. Sabendo da minha força F3, podemos calcular agora as minhas forças no sentido horizontal, no eixo X. Uma observação nesse momento nós podemos fazer. É interessante sempre observarmos qual a melhor maneira de se calcular as forças. Veja que se fôssemos iniciar pelo eixo X, nós não iríamos sair. Por quê? Nós teríamos duas incógnitas, que é F4 e F3, a componente X de F3. Inicialmente nós não sabíamos das duas. Então, a melhor maneira foi iniciar pelo eixo Y, porque nós só teríamos no eixo Y aqui a componente F3 como incógnita. Então é interessante que sempre haja essa análise para que não percamos o tempo fazendo cálculos desnecessários, onde nós teremos que voltar para outra equação para encontrar primeiro e depois ter que voltar na equação inicial. Então é interessante sempre se atentar a isso. Por fim, no nosso eixo X, nós temos aqui a força F4 e a componente F3. Então você continua, leva o sinal que você encontrou aqui, tá? No caso F4, positivo. A intensidade de F3 nós encontramos aqui menos 30,2. E neste caso, como é no eixo X, nós utilizamos o cosseno de 28,44 graus. Então isso aqui é a componente X da minha força F3. Nós encontramos que F4 é igual a 26,6 kN. Como deu positivo, quer dizer que a minha orientação está correta e a minha barra 4 está sendo tracionada. Então nós preenchemos aqui a nossa tabela. Continuando o nosso cálculo, nós vamos para o nó D. Então, analisando o nosso nó D aqui, inicialmente, pela ordem, poderíamos partir para o nó C. Mas aí, como eu havia dito anteriormente, é sempre interessante a gente analisar qual a melhor maneira de se calcular. O caminho mais fácil, no caso. Veja que não teríamos como sair se viéssemos calcular o nó C, porque nós conhecemos a barra 2, a força da barra 2, e conhecemos a força da barra
3, que está sendo vinculado aqui a este nó C. Mas nós teríamos aqui, ó, 3 incógnitas, que seria dessas 3 barras aqui que nós não conhecemos. Neste caso, para o método dos nós, nós teremos que ter no mínimo, no máximo, quer dizer, 2 incógnitas para encontrarmos com as equações que nós temos. E vale ressaltar que não tem como utilizar a equação do momento no nó, porque nós temos aqui uma distância nula. Nós estamos calculando os valores das forças em um ponto e não relacionando distâncias. Partindo aqui para o nosso cálculo, nós vamos iniciar pelo eixo X, onde nós temos a força F8 desconhecida. Nós temos aqui a força F4, que nós encontramos aqui. Neste caso, como nós colocamos saindo aqui do nó, né, nós vemos que a direção é menos, colocamos o menos porque ela está no sentido negativo do eixo X, 26,6, e nós encontramos que a força F8 é igual a 26,6 kN. E isso nos retorna que a barra 8 está sendo tracionada porque deu positivo. No eixo Y nós vamos ter a incógnita, nesse caso F5, que está para cima, e aqui menos 10,8. A representação, veja que o 10,8 aqui nós colocamos no F2 acima do ponto, mas nada impede que você represente com essa força saindo, né? Porque no cálculo ela vai aparecer negativo da mesma forma. Então não se confunda com isso. E aí nós encontramos que F5 é igual a 10,8 kN. Dessa forma também encontramos que a barra 5 está sendo tracionada, porque deu positivo. E aí, né, vamos preencher aqui a barra 5 e a barra 8 que nós encontramos. O nó F é esse nó que nós temos aqui também, que está vinculado ao nosso apoio de segundo gênero. E nós vamos ter aqui as seguintes forças. A força de reação VF, que é 18,9 kN. Temos a nossa força F8, que nós já encontramos. F7, que é uma incógnita. E F9, que também é outra incógnita. Nesse caso, nós temos também a barra F7, que não está orientada em um dos eixos. Mas perceba que como a nossa barra ela tem algumas medidas iguais, veja que esse triângulo retângulo que nós temos aqui formado pela barra 7, 5 e 8, tem as mesmas dimensões desse triângulo retângulo que calculamos anteriormente. Então, esse ângulo aqui que está oposto a esse ângulo que nós encontramos, eles terão o mesmo valor, que é de 28,44 graus. Então, fazendo o somatório das forças em X, nós teremos a minha força F8, que é justamente de 26,6, e como está apontando para o sentido negativo, colocamos o menos, nesse caso, pela orientação e não pela intensidade. Então, sempre tem que tomar cuidado com os sinais de acordo com a orientação que nosso vetor força está apontando e a intensidade. Caso a minha força F8 tivesse um sinal aqui negativo, anteriormente, se nós encontrássemos ela como negativo, nós teríamos que considerar o menos da minha orientação, que está aqui no sentido negativo, e o menos também da minha força. No caso aqui ficaria mais. Só que neste caso aqui nós temos a minha força como sendo 26,6 positivo. E o menos é apenas da orientação. Fazendo os cálculos, nós encontramos que F7 é igual a menos 26,6 dividido pelo cosseno de 28,44 graus. E isso é igual a menos 30,2 kN. Ou seja, a minha barra 7 ela está sendo comprimida. Fazendo o somatório em Y, nós temos, nesse caso, a minha força da reação 18,9 kN. Temos a minha força F9, que eu não conheço. Temos a componente da minha força F7 no sentido, no caso, vertical. Então, nós colocamos o seno do ângulo, que é a minha componente. E, por fim, nós encontramos que a minha força F9 vai ser igual a menos 4,5 kN.
ou seja, a minha barra 9 ela está sendo comprimida. E aí, nós concluímos aqui, preenchendo a nossa tabelinha, e agora só falta a reação da barra 6, que nós vamos encontrar. Nesse caso, nós poderíamos tanto optar pelo nó C, como pelo nó E. Mas, veja que o nó C nós teríamos mais reações, mais forças, porque nós temos mais barras conectadas a ele. Então, é mais interessante utilizarmos este nó, porque ele só tem a minha força externa aqui de 4,5 kN, e nós temos as duas reações internas aqui, F6 e F9. Neste caso, nós poderíamos partir já para o cálculo da minha força horizontal, visto que nós temos só ela como incógnita, que é a minha força F6, e nós encontramos que a minha força F6 é igual a zero. E por fim, para concluirmos, né, e averiguar se os cálculos estão corretos, nós faremos aqui nosso último somatório, com os valores já obtidos. No caso, nós temos aqui menos 4,5 kN da minha reação externa, e a minha força que eu encontrei anteriormente, F9, que é de menos 4,5. Porém, como eu havia dito antes a vocês, nós temos que considerar o sinal da orientação, que como nesse caso está saindo do nó, mas está apontando para baixo, então negativo, e a minha força, como eu encontrei ela, que é menos 4,5. Então fazendo isso aqui, nós temos o menos com menos aqui fica mais, e aí por fim nós temos que o somatório no último nó aqui é zero, tanto no eixo horizontal como no eixo vertical, comprovando assim, né, os cálculos que fizemos. E dessa forma, quando nós conseguimos encontrar o valor zero, né, no último nó, nas duas equações, nos dois somatórios, isso comprova que todos os nossos cálculos, todas as intensidades que encontramos aqui e o tipo, né, se é compressão ou tração, estão corretos. Então, é basicamente isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. Entrem no nosso site do PET Engenharias, onde lá vocês irão encontrar outras atividades que realizamos. Se você gostou dessa videoaula, curte, se inscreve no canal e continua nos acompanhando, porque estaremos sempre postando e trazendo novos conteúdos para vocês. Muito obrigado.